E aí, pessoal, tranquilinho? É, olha só, se em algum momento da sua vida você já sentiu que você precisava preencher um vazio porque você não sabe ao certo quem você é e de certa forma isso atrasa a sua vida, olha só, eu já estive na exata mesma situação que você e eu perdi tempo da minha vida por causa disso. E eu espero que por meio desse vídeo eu possa ajudar você a se livrar desse atraso. Olha só, meu nome é Manuel Rabelo, eu atualmente tenho 18 anos e eu sempre fui um cara muito focado. Tipo, quando eu tenho um objetivo, é como se eu começasse a vestir uns óculos que restringissem toda a minha visão e como se eu só conseguisse ver o meu objetivo. Isso é muito bom. Na maior parte das vezes eu consigo alcançar os meus objetivos justamente por causa do meu foco. Porém, junto disso, vem uma parte muito ruim, que é que eu perco a visão geral. E por muito tempo eu me perdi nos meus objetivos sem entender ao certo por que eu tinha eles. Porque é muito fácil você ter um objetivo, porque os objetivos são impostos a gente pela sociedade. O difícil é você criar os seus objetivos com base em quem você é. Mas como que você vai fazer isso se você não sabe ao certo quem você é? O primeiro passo para você entender quem você é você desapegar do eu. É você começar a entender que você é um ser fluido. Tinha um filósofo pré-socrático chamado Heráclito. Eu imagino que uma boa parte de vocês deva conhecer. Ele acreditava que o ser, o axé, era a fluidez. Entendeu? Vamos destrinchar isso um pouco mais. Olha só, se você parar ao lado de um rio para observar ele, hoje, esse rio já não é mais o mesmo de ontem. Por quê? Porque as águas já não são mais as mesmas, já que a correnteza levou elas. Os peixes também provavelmente já não são mais os mesmos, já que eles provavelmente foram levados pelas águas. As pedras já deslizaram e a paisagem já envelheceu. Então você está vendo um rio diferente. O ser humano, você, age de uma forma extremamente semelhante. Hoje você já não é mais o mesmo de ontem. Agora você já não é mais o mesmo do que quando você apertou o botão de play nesse vídeo. Porque você já escutou, sei lá, alguns minutos de um doido no escuro falando com você, entendeu? As experiências te mudam. E não só de uma forma psicológica, mas você já não é mais o mesmo nem fisicamente. Quer dizer, os seus hormônios já passaram por processos diferentes. Às vezes as suas células já foram trocadas. Enfim, os seus neurônios se conectaram, você já não é mais a mesma pessoa. E quando a gente tem uma ideia fixa sobre quem a gente é, dificilmente você vai conseguir se esclarecer sobre quem você é de verdade. Porque vamos supor, fizeram uma pesquisa, né? E saíram perguntando para muita gente na rua quem que elas eram. E a maior parte das pessoas respondia a profissão. Quando não respondia a profissão, respondia com um adjetivo. Por exemplo, quem você é? Eu sou professor, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou médico, ou então eu sou desorganizada, eu sou bagunçada, eu sou legal, eu sou, enfim. E isso é um problema,
Porque quando você se apropria de um conceito fixo para um ser que, como nós já conversamos anteriormente, é um ser fluido, você está colocando um rótulo e você está se prendendo, você está perdendo a sua liberdade. Então vamos supor que você seja um professor. Vamos supor que daqui a 10 anos você tenha mudado completamente e você tenha resolvido virar um artista. Cara, você passou 10 anos da sua vida acreditando que você era um professor e de repente assim você vai perder tudo que você era. Porque dentro da sua cabeça você era um professor. Muitas vezes, inclusive, isso pode fazer com que você nunca venha virar a se tornar um artista. Porque você é um professor e ponto. Entendeu? E quando você vê, já passou o tempo, mano. E, enfim. É importante você desapegar completamente da imagem do eu. É de extrema importância. Cara, olha só. As pessoas mais fodas que já pisaram na Terra, se você perguntasse pra elas quem você é, elas iam responder de alguma forma que, na verdade, elas são um momento. É o que Buda, é o que Jesus, enfim, diversas pessoas dizem, né? E ser um momento, na verdade, não é tão simples quanto... É uma resposta simples, porém é um conceito extremamente complexo. Você ser um momento, você ser tudo e nada ao mesmo tempo. Você ser um universo e você ser uma partícula. É o desapego total. Então, beleza. A gente fixou esse conceito. Para você entender quem você é, você precisa primeiro entender que você não é nada. Você precisa desapegar completamente. E você precisa entender que você é fluido. E se você se prender a um rótulo, você está se colocando dentro de uma prisão. Entendeu? E existem duas perguntas que precisam ser respondidas para você conseguir definir quem você é. Perguntas mais simples, porém com níveis de complexidade que podem variar de pessoa para pessoa. Para você pode ser uma pergunta extremamente complexa de ser respondida, enquanto para mim pode ser mais simples. Enfim. A primeira delas é quem você quer se tornar. Perceba, quando você entende que você é um ser fluido e que agora você pode não ser nada e tudo ao mesmo tempo, você começa a pensar, tá, mas para onde eu tô indo? E é justamente o caminho que vai definir quem você é. Você precisa se perguntar aonde eu quero chegar. E essa pergunta não é simples de ser respondida, ela demanda tempo e reflexão. Na verdade, é uma pergunta que depende de muitos fatores, aonde você quer chegar. E você deve responder ela para todas as áreas da sua vida. Vamos supor que você faça esporte. Aonde eu quero chegar fazendo esse esporte? Vamos supor que você tem um namorado ou uma namorada. Aonde eu quero que esse relacionamento chegue? O que eu quero que esse relacionamento se torne? Vamos supor que você tem uma profissão, seja um acadêmico, ou queira desbloquear novos níveis de consciência. Tudo você precisa de responder aonde eu quero chegar. Porque aí o seu eu atual, porque a verdade é que você só tem controle do presente, passa a se tornar aquilo que você quer para si próprio. Porque no momento que você você define, tá, eu quero chegar em tal lugar, e você passa a se tornar, passa a agir como alguém que quer chegar nesse lugar ou alguém que já chegou nesse lugar. Isso é importante. Você começa
a, de fato, moldar quem você é. Entendeu? E demanda tempo responder essa pergunta. Depois que você responde essa pergunta, quem eu quero me tornar, cara, você vai se sentir muito, muito, muito mais esclarecido. Vai ser muito mais, vai ser muito mais foda do que, por exemplo, você ter passado no vestibular. Porque você passa a ganhar um motivo. Passar no vestibular é muito foda, mano. Mas quando você faz isso, quando você passa no vestibular, se você não tiver essa pergunta respondida, a partir do segundo dia depois que você passou, vem um vazio. Porque você passou no vestibular, o seu objetivo foi concluído. E por que que você queria passar no vestibular? Por que que você queria fazer esse curso? Quem é você? Qual que é o seu propósito, irmão? E aí chega a segunda pergunta que precisa ser respondida. Qual o seu propósito? Veja, essa é uma pergunta que, na minha opinião, para mim, é mais complexa de ser respondida aonde eu quero chegar. E note que ela precisa ser respondida com uma certa conexão com a primeira pergunta, que é aonde eu quero chegar. Se elas estiverem muito desconectas, provavelmente você está agindo sob a influência de alguém ou de algo. Provavelmente, se você refletir melhor, as duas perguntas se encaixam de alguma maneira. E é importante. Na realidade, essa pergunta, né? Qual que é o seu propósito? Deve ser respondida em partes, tá certo? Porque eu acredito que todos tenham dois propósitos. Pelo menos dois principais. Uma pessoa pode ter inúmeros propósitos, mas eu acredito que todas as pessoas tenham pelo menos um propósito egoísta e um propósito altruísta. Então, quando eu digo altruísta ou egoísta, eu penso na etimologia da palavra. Egoísta, amor a si próprio. Altruísta, amor aos outros. E é muito comum as pessoas pegarem e falarem: esse cara é egoísta, como se fosse algo pejorativo, algo ruim. Não necessariamente. O amor a si próprio é muito importante, principalmente quando você percebe que você integra o universo, assim como o universo te integra. Então, quando você faz bem a si próprio, você também está fazendo bem ao universo. Da mesma forma que quando você faz bem ao universo, você também faz bem a si próprio. Então, assim você conecta o seu propósito altruísta com o seu egoísta. E para você chegar no seu propósito egoísta, pensa naquilo que você quer. Naquilo que não necessariamente vai fazer um bem enorme aos outros ou um bem enorme ao mundo. Não, uma parada que você quer, mas você quer de verdade, não um desejo, uma parada que você quer agora e não pode esperar. Eu desejo aquele picolé, aquele docinho, aquela guloseima ou aquela pessoa, enfim. Quando você quer algo de verdade, você não precisa dela agora. Você pode ter a longo prazo. São aqueles desejos infantis que você tinha quando era criança. Sabe quando você, por exemplo, vê alguém shapeado e pensa: porra, eu podia estar me esforçando um pouquinho mais. Ou então você percebe que você precisa ler mais livros, se tornar um cara mais intelectual, um cara com o cognitivo mais desenvolvido. Enfim, é muito pessoal, é de cada um. Mas pensa naquilo que você quer, em cada área da sua vida, provavelmente. Pode ser, enfim, alcançar o máximo do seu potencial físico, elevar os seus níveis de consciência, se tornar o mais inteligente possível. Enfim, coisas para você que vão te fazer bem, entendeu? Já o seu propósito altruísta, novamente, é algo que o universo
diz a você. Não adianta você tentar chegar nele por meio de uma voz racional, porque a linguagem do universo não é a mesma da nossa. O universo não sabe português, inglês ou regra gramatical, não. O universo se comunica com você por meio de vibrações e por meio de sentimentos. É o mesmo que tu tentar explicar o que é o amor. Você não consegue colocar no papel o que é o amor, não. Você sente o amor da mesma forma que você sente o seu propósito. Você olha para o universo e você sente uma vontade de ajudar ele de alguma forma. Bom, beijão.